Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais uma manhã que o Senhor ele já fez. Amém? Vamos orar. Enquanto vocês entram, eu já vou orando e pedindo a presença do Pai para que Ele possa mesmo contar e revelar os segredos dele a nós nesta manhã. Amém? Deus, nesta manhã nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, que nós sabemos que é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor é tão misericordioso, Pai, é tão misericordioso que o Senhor não mede esforços, Pai, para podermos recomeçar. Obrigado por isso, Deus. Quero te agradecer por cada vida que está aqui, por cada vida que ainda vai chegar. E eu te peço direcionamento, Pai, que o Senhor possa mesmo nos instruir na tua palavra, que o Senhor revele aquilo que está oculto, aquilo que às vezes a gente não tem entendimento, traga entendimento para nós, conhecimento nesta manhã, porque nós queremos andar e conhecer a tua plena vontade, Pai, nós queremos caminhar em cima disso. Pai, como é bom, e uma das coisas que Paulo ele chorava e tinha dores de parto, era para que as pessoas elas conhecessem qual que era a sua vontade, Pai. Nós estamos aqui ansiando, Deus, querendo mesmo entender a tua vontade, querendo entender os teus propósitos, os planos que o Senhor já estabeleceu para as nossas vidas. Vem com revelação. Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade nesse lugar. Que o Senhor possa mesmo falar aos nossos corações, trazendo discernimento e entendimento em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, turma. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Nós estamos aí na jornada estudando o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos para Apocalipse capítulo 6. E são vários símbolos, são bastante coisas, assim, detalhes pequenininhos. Nós vamos estudando junto, de pouquinho em pouquinho. E o Senhor tem liberdade de ministrar o nosso coração. Abre aí versículo 1, Apocalipse 6, versículo 1. Hoje nós vamos estudar sobre a abertura dos selos. Eu coloquei um cronogramazinho para que a gente possa entender e vai ficando de maneira clara. Bom dia, meus amores. Deus abençoe o dia de vocês. Fiz uma anotaçãozinha, não sei se vai funcionar muito bem, espero que funcione, mas para a gente entender tudo que a gente viu, desde Apocalipse capítulo 1 até agora, e a gente vai sempre voltando e recapitulando para a gente ter um entendimento completo do que Apocalipse está querendo dizer para nós, tá bom? Uma das coisas que nós vamos ver primeiro vai ser essa linha cronológica aqui, olha, tá vendo? Quando a gente abre Apocalipse, a primeira coisa que nós vamos ver é Cristo reconhecido como herdeiro. Ele subiu ao céu, está sentado à direita do Pai e ponto. Ele é o único herdeiro, né? Só que aí quando ele vai para o céu, ele fala assim, Pai, nós vamos abrir agora esse leque e nós vamos dar direito aos nossos irmãos que eu conquistei lá na terra. Beleza. Jesus, ele agora divide essa herança conosco e nós somos co-herdeiros de Cristo. Mas em Apocalipse vai mostrar isso aqui, ó. A primeira coisa que nós vemos é Cristo reconhecido como herdeiro. Foi o que nós falamos lá no capítulo 1, quando vai aparecer a imagem de João vê Jesus, né, com as vestes longas e aparência lá com os olhos de fogo, uma espada saía da sua boca e tinha 7 estrelas numa mão, 7 candelabros na outra, e a gente vê Jesus agora como herdeiro. Ele tá lá no reino do Pai, ele já triunfou lindamente reinando com o Pai. Aí depois disso a gente vai ver agora a abertura dos selos. Isso é uma linha cronológica de Apocalipse. Depois da abertura do selo, nós vamos ver que Cristo agora ele toma posse da sua herança. Então até então ele sabia da sua herança e agora ele toma posse dessa herança após a abertura dos selos. Então na linha cronológica nós estamos aqui, ó, no meio, na abertura dos selos, que é o capítulo 6. É o que nós vamos ler agora. E outra coisa,
essa próxima linha, para vocês entenderem. Cristo e os 24 anciãos, eles já estão lá na glória, né? Já participam. Vai ter a história da igreja e depois vem Cristo e a grande multidão dos remidos. Esse é o desfecho da história. Então, na primeira linha, nós vamos ver Cristo, ele já está lá, e Cristo, ele é o herdeiro do Pai, ele está no céu, Cristo reinando. Aí vem a abertura dos selos, e depois da finalização, né, os selos foram abertos, aí Cristo toma posse da sua herança. Agora aqui, Cristo e os 24 anciões, eles já estão na glória. Vai ter agora a história da igreja, o que nós estamos vivendo, a igreja perseguida, a igreja luta, a igreja vence, a igreja isso, é o que nós estamos vivendo, a história da igreja. E depois disso vem Cristo e a grande multidão de remidas sendo salvos, tá? Aí é ponto, desfecho da história. Os 24 anciões, eu comentei, a gente falou deles acho que no capítulo 3, ou no, deixa eu ver, 24 anciãos, não sei se foi no 1, se foi no 2, quem me dera se minha mente fosse boa assim, hein? Ou é no 3, que os 24 anciões se prostram e adoram? 4. Capítulo 4, versículo 9. Cada vez que os seres vivos dão Capítulo 4, versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, os quais estavam sentados os 24 anciãos. Aí os estudos falam que pode ser as 12 tribos de Israel, mais os 12 discípulos, o que totaliza os 24 anciãos. Só que aí pergunta, mas como, por que esses 24 anciões eles já ressuscitaram? Quando Jesus ele foi crucificado no cenário da Páscoa, né? E ali, antes da Páscoa, tinha a festa das primícias. Então, Jesus, ele foi o primeiro fruto a ser colhido. A gente vai ver em Apocalipse falando que ele é o primogênito, e Mateus fala que ele é o primogênito. E quando conta, né, o cenário de Jesus sendo ressuscitado, vai aparecer ali descrevendo que algumas pessoas, aqueles que estavam mortos, ressuscitaram. Aqui tá travando muito. Pode ser por conta da transmissão, Sabrina. Já eu vou tirar, tá bom? Escolher outro ativo. Aqui, ó, vai falar o seguinte. Então Jesus... Cadê? Eu não consigo ver. Deixa eu ver. Mateus, quem puder, abre aí pra mim. Mateus 27, os 50 e os 53. Mateus 27, 50 e 53. Mateus 27, dos 50 ao 53. Diz o seguinte: então Jesus, em alta voz, o alta meu sumiu aqui, não dava para eu ver. Não sei se para vocês na configuração aí dá para ver tudo, mas a minha aqui tampou. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima a baixo, e a terra estremeceu. As rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. É com base nessa passagem que eles vão falar que seriam aí as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos de Jesus. Mas não tem nada certo, porque naquela época os discípulos não tinham morrido ainda. Mas eles falam que as primícias subiram com o Pai, né? Eram as primícias daqueles que já tinham ressuscitado. Vamos ler agora lá versículo 1 do capítulo 6. Então, para vocês entenderem, eu coloquei o compartilhamento para a gente entender. Em Apocalipse, vamos tratar dessa linha cronológica. Cristo, ele ressuscitou, assentou à direita de Deus. Pronto.
Vem a abertura do selo, ele toma posse da sua herança. Primeira linha do tempo. A segunda existia Cristo, 24 anciões reinando, tem a história da igreja que estamos vivendo hoje, e aí depois vem o triunfo final e agora a ressurreição de todos os santos remidos, em Cristo. E agora vamos ver detalhadamente a abertura do selo. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, Lembra que o cordeiro, a gente viu no capítulo 5, que existia um livro, e esse livro não podia ser aberto por ninguém, mas apareceu o leão da tribo de Judá com o aspecto de cordeiro. Leão, alguém que tinha toda a autoridade, alguém que tinha todo o poder, mas porém com aspecto de cordeiro, porque ele morreu. Se Jesus não morre, não tinha como abrir o livro, Mas ele morre e esse cordeiro, ele é digno de abrir o livro e desatar cada um dos selos. E cada abertura dos selos vai vir com um acontecimento, À medida que os selos eles vão sendo abertos, o céu vai transmitindo ali efeitos que vão refletir na terra. Céu manda comandos para a terra na medida que cada um dos selos eles são abertos. Então o cordeiro abriu, tinha direito. Jesus ele começa a abrir os selos. O primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizendo em alta voz de trovão: vejam. Em outras traduções, venham e veja. Quando olhei, eu vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco Seu cavaleiro carregava um arco, e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu para conquistar vitórias. Versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizendo: venha. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Eu vou lendo tudo, depois eu vou trazer um resuminho e a gente vê detalhadamente cada um deles. Mas se você quiser já fazer nas suas anotações, coloca o que o cavalo branco fez, o que o cavalo vermelho fez também, o cavalo preto. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizendo: venha, ou venha e vê. Quando ouvi, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, e ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite e nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: venha, ou venha e vê. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pela doença e por meio de animais animais selvagens. Versículo 9. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, eu vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Por seu testemunho fiel, clamavam ao Senhor em alta voz e dizia: o soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e se vingue nosso sangue? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem um pouco mais até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntaria a eles depois de serem mortos. Enquanto observava, eu vou voltar nesse também detalhado depois. Enquanto se observava, o cordeiro abriu o 6º selo e houve grande terremoto. O sol ficou escuro como um pano negro, a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como um figo verde de uma figueira sacudida por um forte vento. O sol foi enrolado como pergaminho
e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, todos se esconderam em caverna, e entre as rochas da montanha gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? Agora eu vou colocar a imagem para vocês entenderem o detalhado. Espero que funcione. O cavalo preto está tampado. Deixa eu ver. Não vai dar para ver o... O cavalo preto ficou tampado, viu, gente? Mas eu vou mostrar para vocês o preto daqui. Eu fiz esse esquema para aqueles que gostam de anotar, vocês não vão esquecer mais. Escreve aí o primeiro cavalo, segundo, terceiro até o sétimo. Cavalo não, selos, né? 7 selos. Os 4 primeiros são cavalos. O primeiro cavalo é o cavalo branco. Ele tinha na sua mão um arco. Aí você coloca aí, ó, ele tinha na sua mão um arco. Ele recebeu uma coroa, não sei se está dando para todo mundo ver legal. Tá dando para vocês ver legal, exceto o cavalo preto que tá tampado para mim? Me dá esse feedback aí. Tá dando para ver? Gente, eu li o capítulo 6 umas 3 vezes. É bem complexo de entender. Aí eu fiz nesse esqueminha para poder explicar para vocês. Primeiro cavalo é o cavalo branco. Tinha um arco na mão, ele recebeu uma coroa, ele saiu vitorioso para vencer. E qual que é essa interpretação? Cavalo branco tinha um arco na mão, recebeu uma coroa, vitorioso para vencer. Existem 3 interpretações teológicas acerca de quem é o cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco, eles falam que pode ser o Senhor Jesus Cristo, pode ser o Evangelho, né, a palavra, o avanço da palavra, ou o anticristo. Que capricho! Até com esse rabiscado aí, amém. Então tem 3 interpretações acerca de quem é o cavaleiro branco. Tem certeza de quem é? Não tem. Mas igual quando vai se defender que era o Senhor Jesus Cristo. João escreve, e o contexto que João está escrevendo é Império Romano. Ele vai ver ali no passado, quando tinha um triunfo muito grande, saíam-se com os cavaleiros brancos, né? E ali os cavaleiros vinham com um arco na mão e eles eram destinados para vencer, mostrava essa vitória. Então muitos vão defender que de fato esse cavaleiro é o Senhor Jesus Cristo, aquele que agora vem com arco, com uma lança, com uma coroa, e ele vem vitorioso para poder vencer. Uma linha muito forte, e essa é que mais predomina entre os autores, é sobre esse cavaleiro branco, o seu evangelho, que o evangelho ele saiu com um arco na mão, com uma coroa, vitorioso para vencer, no sentido de que começou anunciado ali depois da morte de Jesus e ele se estendeu e foi ali propagando, e o evangelho permanece até hoje com o intuito de vencer. E tem as linhas teológicas que vai defender que isso aí é o anticristo, que aí é o anticristo que vem primeiro com os pezinhos ali de lã, querendo enganar a igreja, querendo passar a igreja para trás e daqui a pouco vai roubar a paz. Essas são as 3 linhas teológicas. Não vou defender nenhuma, mas gosto bastante da segunda opção, falando que esse cavaleiro branco, quando ele abriu o selo, seria aí o evangelho sendo anunciado, sendo pregado. Não vejo tanto que seria o Senhor Jesus, mas para aqueles que acreditam que é o Senhor Jesus, eles defendem também com o que está escrito em Apocalipse 19, falando que o Senhor Jesus, ele é o cavaleiro branco que vem com espada na mão, que vem com uma coroa destinado para vencer. Então são isso. Gente, o que eu tô passando para vocês que estão chegando agora, é Apocalipse 6, nós estamos em Apocalipse 6, falando sobre a abertura do selo.
Quando a gente entende as aberturas do selo, a gente vai mais ou menos entendendo o que a palavra está querendo nos dizer, o que ela está querendo descortinar para nós, para poder ficar mais claro. Cavaleiro branco, ele pode ser interpretado pelo Senhor Jesus, pelo Evangelho ou o Anticristo, mas nós sabemos que ele vem com um arco na mão, que significa guerra. Aqueles que defendem que o Cavaleiro Branco é o Anticristo, ele vai falar que essas guerras são guerras ideológicas, sabe? Porque o arco, ele simboliza guerra, triunfo, né? E essa interpretação vai dizer que são as guerras ideológicas, e de fato acontece muito, né? Começou com racismo e agora tem as ideologias de gênero e aquela coisa toda, e cada um defende um lado, cada um puxa para um canto, cultural, histórico, e começa aí as brigas por pouca coisa, cada um com seu arco na mão. O anticristo, ele vem de fato para propagar esse desentendimento entre o povo cristão. Segundo cavaleiro é o cavaleiro vermelho. Ele vem para poder tirar a paz. Aí eu coloquei o tópico, né? Ele vem para tirar a paz, matar os outros com uma grande espada. Cavalo 2, o cavaleiro vermelho. Quando ele abriu o segundo selo, então surgiu um cavalo vermelho. Recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve grande matança por toda a parte. Então o segundo cavaleiro, o vermelho, ele vem para roubar a paz, matar os outros com grande espada. Não se sabe, não tem nenhuma explicação tão clara sobre esse segundo cavaleiro, só sabe que ele vem para poder roubar a paz. Então sai um cavalo branco com triunfo, seja o Senhor Jesus, seja o Evangelho ou o Anticristo, vai ter essa questão de espalhar, de ser uma guerra, vem coroado e depois vem para roubar a paz. Aí agora entra essa matança, vem uma grande espada que vai começar a trazer morte para toda a parte. Terceiro cavaleiro é o cavaleiro preto. Ele tá tampado aí pra vocês, mas gente, esse ficou tão bonitinho, até colorido, olha pra vocês verem. Esse é o cavaleiro preto. Ele vem com uma balança na mão, aqueles que estão anotando pra você anotar. Ele vem com uma balança na mão, uma medida de trigo igual a uma cevada. Cadê? Uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite e nem o vinho. O que está tampado aí para vocês é balança na mão, uma medida de trigo e 3 medidas de trigo. É igual a um dia de trabalho. Não desperdiçar azeite e nem vinho. O que eu entendo se diz a respeito, azeite, para mim, a palavra, toda vez que ela vai falar de azeite, significa o Espírito Santo, né? Enche de azeite, quando tem as figuras de linguagem do povo cristão. Nossa, o irmão tá ali derramando óleo, né? Esse óleo significa o Espírito Santo, né? Não desperdice o Espírito Santo. Trigo e cevada significava alimento, comida. Então, interpretando aquilo que a Bíblia já nos contou, aquilo que ela já nos relatou sobre figuras de linguagem, então quando a gente vê que a roupa, ela vai tratar da condição do homem diante de Deus, sempre tem aí essas figuras que já vai nos contar alguma coisa. Então, trigo e cevada para mim significa alimento, azeite para mim significa óleo e vinho, sangue. Então, vejo que o alimento seria a palavra de Deus, para não desperdiçar a palavra, para que não seja tirado nem o azeite, que é o espírito, e nem o sangue. O terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto, ele tinha na mão uma balança.
Essa balança significa o quê? Ele vai pesar, gente. Balança vem para poder pesar. Então, se esse cavaleiro, esse terceiro cavaleiro, ele tinha essa balança na mão, ele vai com certeza pesar se de fato você usou da maneira certa o azeite, o vinho, se você não desperdiçou aquilo que tinha disponível para você, que era trigo e cevada. O que tem disponível para os cristãos no dia de hoje? Trigo e cevada, palavra de Deus, Bíblia, discernimento de espírito, tudo aquilo que o Senhor já disponibilizou para que a gente viva uma vida santa e irrepreensível. Então não desperdice tudo aquilo que o Senhor ele tem depositado diante de você, que ele tem colocado nas tuas mãos, porque a palavra fala: não desperdice nem vinho, nem azeite, não desperdice o sangue de Cristo e muito menos o Espírito Santo. Pegou? Terceiro cavaleiro. Vamos para o quarto agora. O quarto cavaleiro, na nossa Bíblia, em grande maioria, ela vai falar que é um cavaleiro amarelo. Só que na tradução do grego, no hebraico, vai ser esverdeada. É um verde amarelado. Na Bíblia de Jerusalém fala o cavaleiro esverdeado. Mas a tradução certa, correta, é um cavaleiro verde. Porém, na nossa tradução em português, em grande maioria, se você não tiver com a Bíblia judaica, vai falar que é o cavaleiro amarelo. Então, lá no capítulo, versículo 7, vai dizer: olhei e vi um cavaleiro amarelo. Mas esse cavaleiro, na tradução original, é cavaleiro verde. Esse cavaleiro se chama Morte. O mundo dos mortos o seguia. Ele recebeu autoridade sobre os 4 cantos da terra para matar pela espada, pela fome, pela doença ou por meio de animais selvagens. Então, o cavaleiro verde, que pode ser amarelado, ele vem morte seguida por mártire, né? Eu coloquei aqui, ele vai vir para matar a espada por fome, peste ou feras da terra. Para aqueles que estão anotando, não sei se está claro para vocês verem, fiz, né? Morte seguida por... Não, peraí, não. Não é mártires, viu, gente? Morte seguida por Hades. Mataram 4, deixa eu ver. Tá. Ele recebeu autoridade para matar 1/4 da terra. E aí eu creio que nisso a gente viu um pouco se cumprindo a questão da pandemia, né? Não teve muita morte. É isso aqui, olha. Quando ele abre o 4º selo, o 4º cavalo é o cavalo verde ou amarelado. Ele vem com a morte para matar 1/4 da população, né? E aí vem com espada, com fome, com peste, com feras. Creio também nessa questão de pandemia. Fala só isso aqui, mas como Apocalipse nem tudo que se lê sabemos que o 4º cavaleiro ele vem acompanhado com a morte. Eu creio que tudo se refere ao 4º cavaleiro, já está acontecendo. Também creio, sabe? Creio até que a gente vai um pouquinho mais. Eu creio até que a gente já chegou ali no 6º cavaleiro, na hora que a gente vai falar. No 5º, né? No 5º selo aberto, próximo do 6º. Quando a gente chega no 5º selo, aí é o clamor dos mártires. Coloquei, clamor dos mártires, os santos mortos, a palavra de Deus, o testemunho, clamam por justiça do altar. Vestes brancas a guardar. Eu coloquei assim para a gente poder lembrar, mas vai falar assim: e quando abriu o 5º selo, eu vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra e por seu testemunho fiel. Então, o clamor dos mártires, né? Pessoas que morreram
por conta de crer no Senhor Jesus, pessoas que eram santos e foram mortos por conta de testemunho, por conta de viver uma vida fiel a Cristo. E eles clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que o Senhor julgue os habitantes dessa terra e vingue o nosso sangue? Então esse aí é o quinto selo, ele é o clamor dos mártires, pessoas que tinham testemunho, que andavam na palavra, santos e irrepreensíveis, que tinham sido mortos, né? Sexto selo é os sinais dos últimos dias: terremoto, o sol escurecer, a lua escureceu, estrelas caem, o sinal da figueira. Eu coloquei aqui entre esse quadradinho porque eu vou explicar mais o sinal da figueira, o que quer dizer, né? O céu retirou-se como um livro, homens ímpios se escondem e clamam. Versículo 12. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol e as estrelas caíram do céu como figos verdes e da figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. O céu se retirou. Gente, já imaginou essa cena? Eu creio que o sexto selo ainda não foi aberto porque isso aqui ainda não aconteceu. Diante do meu entendimento e interpretação. Pode ser que o sol não seja de fato o sol? Pode. Que a lua não seja de fato a lua? Mas fala que o céu se retirou como um livro, como um pergaminho. E aqui ele vai falar assim, e caíram do céu como figos verdes, e a figueira sacudida por um forte vento. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, todos se esconderam em caverna entre as rochas das montanhas e gritavam das montanhas: caia sobre nós e esconda-se-nos da face. O que seria os sinais da figueira? Quando a figueira ela chega a um determinado tempo para poder florescer, significa que está se aproximando o verão. E muitas pessoas dizem: nós precisamos entender os sinais da figueira, uma expressão usada no meio cristão, para você entender o tempo e o modo das coisas que estão acontecendo. Quando a figueira ela começa a dar folhas, não foi a figueira que Jesus vira e seca e fala que ela nunca mais vai dar fruto? Porque Jesus chegou para poder pegar fruto daquela figueira. Eu vou tirar essa transmissão, parar, porque eu já coloquei. O sete selo é a conclusão do livro, e aí vai haver um silêncio no céu. Vou parar de transmitir. Ai, meu Deus, cancelar. Quase que eu fecho a transmissão. Misericórdia. Parar de compartilhar. Pronto. Os sinais da figueira. O que seria os sinais da figueira? Quando Jesus chegou para uma figueira no passado e ele queria se alimentar dela, ele pede um fruto daquela figueira e ela não tinha fruto. Por quê? Ela estava com as folhas lá bonitona, mas na hora que Jesus foi pegar fruto dela, não tinha fruto. E aí Jesus fala assim: você vai secar a figueira, porque você mostrou algo que você não tinha. Ou seja, toda vez que tinha folha na figueira, significava que existia frutos bons para poder comer. E na hora que ele foi buscar o fruto, não tinha. Então significa que, figueira, por que você estava com folha se você não tinha fruto? Tá errado. Então, se ela tem folha, significa que ela vai ter fruto. Mas aquela figueira era uma figueira que não tinha fruto, porém tinha muitas folhas. A representação que Jesus estava dizendo ali é que muitas pessoas gostam de mostrar, aparentar ter algo que não é real na vida. Então, pelos sinais, você consegue discernir o tempo. Se a figueira tem folha, quer dizer que tem fruto. E ele vai falar em Apocalipse o seguinte, que nós
precisamos analisar cada um dos pontos, nós precisamos estar atentos a cada um dos sinais, porque se tem folha, significa que tem fruto, que está aproximando ali a época da colheita. E quando você vê Apocalipse, de acordo com os sinais que você vê, você sabe se está ou não aproximando-se o tempo do fim. O que marca uma estação do ano? O que mostra que está chegando a primavera? O que antecede o inverno? Igual, por exemplo, quando você vê as folhas começando a cair, significa o quê? O outono está se aproximando. É assim também na palavra de Deus. Quando a gente olha para Apocalipse, Jesus ele deixou tudo muito bem registrado para que os santos saibam quando está chegando o tempo do fim. Ele diz, olha, fiquem atentos aos sinais. Você viu propagação do evangelho, é a perseguição, é o terremoto, o céu escureceu? O que está acontecendo? É morte sem fim? O que mais que está acontecendo? Em Mateus também ele vai dar uma declaração falando sobre isso. Mateus, quando ele vai falar que o povo pergunta para ele, Jesus, e quando será então o seu reino? Quando chegará o fim? Ele vai falar assim, olha, no final vocês vão ver isso aqui acontecendo. E lá relata que os filhos matarão os pais matarão os filhos, e aquela coisa toda. E isso, ele fala, isso estaria marcando o tempo do fim. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o nosso intuito é ser corrigido por ela, ser alertado, instruído a permanecer, a ficar de uma forma correta. Hoje nós vemos, eu acho, não entendo tanto de Apocalipse, não sou aí a menina da escatologia, zero sou. Já estudei quando eu me converti, estudei várias vezes Apocalipse, eu gosto muito. Porém, graças a Deus, a minha memória, ela tem uma curta duração. Então, eu não lembro tantos detalhes, mas eu fiz ontem dessa forma para que ficasse mais claro para a gente poder entender. É mais para a gente saber o que está escrito e compreender um pouquinho. Eu vejo que a gente está bem próximo do 7º selo, se a gente não estiver vivendo, né? Mas a gente já vê muitas mortes, os mártires eles aconteceram até mesmo pouco tempo depois de Jesus ele ter subido, os discípulos todos foram martirizados. E é isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Lucas 23, 30. Lucas, eu fiz essa anotação, não sei porquê, deixa eu ler. Lucas 23, 30. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós, e pedirão às colinas, soterrem-nos, pois se fazem essas coisas com as árvores verdes, o que não acontecerá com essa seca? Ah, tá, porque Apocalipse faz uma menção de Lucas 23, 30. É isso. Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário? Eu falei que voltaria também nessa parte aqui, olha. Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhe foi dito que descansasse mais um pouco até que se completasse o número dos seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntaria a ele depois de serem mortos. Depois do selo 5 aberto, vai falar sobre a morte dos mártires, né? O clamor dos mártires, que eles vão falar assim, olha, Jesus, coloque logo os nossos inimigos debaixo dos seus pés e acabem com todos eles. Então, fala que eles receberam uma veste branca e lhe foi dito assim, olha, descansem até que todos os seus irmãos, eles voltem e se ajuntem para junto de vocês. A palavra fala que é como se, calma, ainda tem tempo, ainda tem muita coisa para se cumprir, fica firme porque ainda não chegou o fim. Gente, diante disso, eu queria falar para vocês, fica firme, sabe? Guarda o que foi dito no selo 3 no seu coração, é o que diz, olha, havia um cavaleiro que vinha com uma balança nas mãos.
E ele disse: não desperdice nem o vinho e nem o azeite, porque o trigo e a cevada é como um dia de trabalho, ou seja, já foi liberado para vocês alimento. Supram-se desse alimento, permaneçam firmes e não desperdice o sacrifício de Jesus naquela cruz. Não nos interessa tanto o ponto em que está, se vai cumprir, se não vai. Eu acho que todo cristão deve saber sobre Apocalipse. Por quê? Porque fala sobre o que vai acontecer com a igreja. Apocalipse no capítulo 1 vai dizer: bem-aventurado, feliz aquele que lê e ouve as palavras desse livro e as obedecem. Eu acho que esse é o norte para a nossa vida, mas a nossa vida tem que ser de forma irrepreensível, né? O nosso coração ele tem que estar reto diante do Senhor, independente se a gente está no primeiro selo, se está no segundo, se a gente vai passar por tribulação. Não é colocar uma folga e falar assim: como ainda não abriu o sexto selo, eu vou viver da forma que eu quero, porque quando abrir o sexto selo eu me conserto com o Senhor. Eu acho que não é assim. A nossa vida ela tem que ser de santidade, ela tem que ser integridade. A gente tem que buscar valorizar a bondade, a compaixão, o tempo todo sendo verdadeiros discípulos de Cristo, para que quando Ele voltar, Ele possa encontrar a nossa vida de maneira aí santa e irrepreensível, independente do selo. É bom para conhecimento, para a situação ali, né? A igreja se posicionar, mas nós devemos ser santos e irrepreensíveis, independente de qual selo já foi aberto, né? Amanhã nós vamos falar sobre os servos de Deus, os que são selados, capítulo 7, eu creio que amanhã dá para estudar o 7 e o 8, porque o 7 é pequenininho e vai falar muito das tribos de Israel. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Que sejamos achados dignos de vestir as vestes brancas. É isso mesmo, Ana, em nome de Jesus. Raira, pode colocar a anotação de novo, por favor, para eu fazer um print? Claro. Deixa eu ver se dá para colocar vídeo, gente. Apertei uma coisa errada aqui. Minha irmãzinha, eu posso mandar também no grupo, tá? Se você quiser. Uai, prof, amanhã tem live? Nossa, amanhã é sábado, né? Não, amanhã não tem live, Robertinha. Só domingo. Eu me esqueci. Tô tão empolgada com o estudo aqui de Apocalipse. Deu pra vocês tirarem um print? Mas eu vou mandar também lá no grupo, tá? Que vai ficar melhor. Eu ainda tinha separado essa imagem aqui para vocês verem, olha. Os 4 cavaleiros. Cavalo branco com a espada nas mãos. O cavaleiro vermelho, ele vem com o quê? Traz a morte. Cavaleiro preto, a balança nas mãos. O verde, a morte. Sextou com o P de Pix. É isso aí, Mai. É isso aí. Ô, gente, eu vou falar com vocês que é profético demais, tá? Eu não deixo de fazer essa oração, não. Porque na semana passada... Tem sexta-feira que não acontece, mas na sexta-feira passada eu ganhei Pix. Deus é bom. E foi o que ajudou para poder ficar com as meninas aqui em casa. Porque na semana passada a gente buscou ela para a colônia de férias. E o Pix que chegou ajudou a gente a comprar as coisas aqui para casa, para ficar com as meninas na colônia de férias. Deu para comprar Fini e foi uma bênção. É isso, nós já terminamos por aqui. Tem alguém que está aqui pela primeira vez que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer isso hoje? Se você quer fazer isso, manifeste. Eu quero orar por você. Já tomou água? Estou te aguardando, Jesus. Eu também, Ana, não vejo a hora. Não vejo a hora. Amém. Assim nós terminamos o nosso estudo de hoje. Se tem alguém aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Rosângela, no mesmo horário, tá? 6h40 no domingo, eu estarei aqui. Oi, pela primeira vez.
Ô Lene, você pegou a gente no estudo de Apocalipse. Lenise. Que loucura, hein? Se você não gostou, minha irmã, você volta. Porque uma hora acostuma, uma hora gosta. A gente é igual família, sabe? Você vai vindo, uma hora acostuma. Domingo nós estaremos aqui para mais estudo devocional. Leni, deixa eu ver. Denise. Lenise, nós temos live todos os dias, exceto no sábado, tá bom? Então estarei esperando você por aqui. Obrigada, Raira, que Deus te abençoe. Por nada, Débora. É um prazer para mim. É um prazer. Aleluia. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. E fala assim com o Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos. E diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Me ensina a discernir o tempo e o modo que todas essas coisas acontecerão. Deus, essa é a nossa oração. Que nós possamos mesmo de fato e de verdade discernir o tempo, o modo que todas essas coisas elas vão acontecer. Não nos deixe estagnar ou parar no caminho, ou não dar a devida importância que tem, Pai, essas palavras. Nós queremos mesmo ter revelação do alto, Pai. Aqui eu falei esboços teológicos, opiniões de pessoas que pensam, que acham, mas no Senhor, Pai, nós encontramos a verdade. Traga paz no nosso coração sobre o tempo, sobre esse modo. Revele a nós, Pai, a verdade. Eu entrego o coração e a vida de cada pessoa aqui representada. Eu quero te pedir, Pai, dá visão aos teus filhos. Levanta, meu Deus, essa turma que caminha comigo aqui, Pai, com habilidades, com dons, fluindo, Pai amado, no Teu Espírito. Levanta aqui, Pai, intercessores, Pai, do Teu reino. Levanta aqui, Pai amado, pessoas que vão ser extremamente apaixonados com o Senhor e não vão parar diante de perseguição, diante de situação contrária, diante de qualquer coisa que o mundo possa colocar diante de nós. Envia os Teus anjos a nos guardar, a nos livrar de todo mal. Pai, hoje sextou com P de Pix. Se o Senhor achar que convém, mande Pix pra gente, porque a gente ama gastar um pouquinho, Pai. Muito não, um pouquinho. E até mesmo para contribuir. É preciso para ter, é preciso para pagar conta, para um tanto de coisa, Pai. Envia recurso para as nossas vidas, para aqueles que precisam. Seja o Senhor o nosso Deus provedor. Nós cremos muito, Pai, na palavra do Senhor que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, Pai. Nada vai nos faltar. Eu te agradeço por essa oportunidade de mais um dia, que a gente possa fazer um final de semana abençoado diante da Tua presença. Declaro que o Senhor tem liberdade de ministrar o meu coração, de falar comigo, Pai. Em nome de Jesus, fala também ao coração dos meus irmãos. Esta é a nossa oração. Amém. Amém e amém. Em nome de Jesus, que vocês possam desfrutar e viver tudo aquilo que o Senhor já reservou para a vida de vocês, viu? É isso. Agora eu vou me organizar, vou gravar recado hoje. À tarde à noite, né? Eu vou pro parque com a mocidade da igreja, com uma turminha. E é isso. O que não pode é parar, viu, gente? Não podemos parar. Hoje foi rapidinho, mas Apocalipse é muito complexo, gente. É muito complexo. Saiba que eu fico horas lendo para poder trazer alguma coisa. Ontem eu li, hoje eu assisti um vídeo de uma pessoa explicando, para trazer para vocês da melhor forma, porque eu amo a vida de vocês. Se vocês tiverem algum pensamento diferente, me manda no privado, eu vou receber com maior amor, com maior carinho. Eu amo quando vocês são um comigo, sabe? E a unidade, ela vem com amor, ela vem com a repreensão, ela vem com ensino, tá? É isso. Nem tá doendo aprender. Prossigamos para o alvo. Amém, amém e amém. Como faço para entrar no grupo?
Me chama no direct que eu te mando. Se bem que eu posso te chamar também, que ontem eu vi que você me mandou mensagem, Rosângela, vou te mandar. Mas eu vou deixar também lá nos stories o link para você entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Gente, um beijo, um queijo. Até domingo, se Deus quiser, hein? Sextou com P de Pix. Vai profetizando que seu Pix vai chegar. Com Jesus.